Pronto, vamos começar a gravação. Então, pronto, minhas amigas, vamos começar hoje falando um pouquinho, né, uma pinceladazinha sobre missa e a comunhão. No nosso encontro passado, a gente falou, foi maravilhoso, a gente pôde aprofundar um pouquinho na Eucaristia, né, na Santa Eucaristia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a missa e a comunhão, que é a recepção da Eucaristia. Então, nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Oferecemos essa hora de estudo pela saúde do Jordan Peterson, que está precisando das nossas orações, e por todas as pessoas que estão nos hospitais necessitando do amparo espiritual e da saúde. Então, começamos a missa. A missa, ela não é um mero instrumento para receber a comunhão, né? Então, assim, eu já vi até mesmo um padre dizendo, né, que você ir para a missa é como se você fosse para um aniversário e o principal era você receber o bolo, né? Isso faz todo sentido, assim, que realmente a missa, o ponto alto da missa, né, o mais importante realmente é estar perto do Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Mas a missa, ela não é só um instrumento para isso, né? Ela, por si só, ela já tem um valor, e na verdade um valor infinito, né? Então, a missa, ela é o memorial de Nosso Senhor. Fazer isto em memória de mim. Mas não somente uma memória no sentido de recordação, uma coisa distante, né, alheia, mas na verdade é uma questão de rememorar, de trazer de volta esse momento de Nosso Senhor, né? Estar com Ele novamente na Santa Ceia. Então, ela é a presença viva de si mesmo, que vem diariamente a nós na missa, né? A hóstia consagrada. É um oferecimento de si no Calvário, ressurreição e assunção. Então, tudo isso nós percebemos na Santa Missa. A missa, ela é o banquete sagrado. Eu queria também que vocês prestassem atenção que eu coloquei algumas fotos, assim, que para trazer realmente para a questão do nosso visual o significado da missa, né? Para que a gente consiga visualizar também, né? Então, a missa, ela é um banquete sagrado, onde Jesus nos alimenta com seu corpo e sangue. É um banquete ágape, né? Um banquete de doação, de via única, né? Onde se compartilha a fração do pão. E diante disso, a gente vê muitas vezes muitos abusos litúrgicos, né? Que as pessoas desvirtuam o sentido da missa, trazendo muito mais, às vezes, para um momento de confraternização ou apenas celebração, ou seja, levando em consideração um aspecto da missa e esquecendo de todos os outros, né? E é importante também sempre lembrar que eu vou falar um pouquinho mais da comunhão, em relação a isso, mas tem todo o significado também a questão do jejum antes de comungar. É a preparação do nosso corpo e da nossa alma para receber o corpo de Cristo, né? E a missa é, acima de tudo, o sacrifício, a forma de culto e adoração mais perfeita que existe, que é o sacrifício do próprio Cristo, né, para a salvação da humanidade. Então, quando você fala, eu vi até um podcast essa semana, que o pastor estava batendo muito na questão de a gente fazer reverência quando passa perto de imagens, né, a gente inclina a cabeça, e ele falando como se fosse adoração, vocês adoram as imagens, adoram os santos. E um padre explicou que o maior ato de adoração
do católico, do cristão, do católico é a Santa Missa, porque é o maior momento de sacrifício que nós rememoramos, né, o sacrifício de Cristo. Então, o que é que constitui um sacrifício? O sentido original da palavra sacrifício, ele foi concebido justamente para explicar o que é que acontece na missa, né? A origem etimológica da palavra. Sacrifício é o quê? Dom feito a Deus, é algo oferecido a Deus. No sacrifício, você tem o quê? Uma vítima, aquilo que vai ser oferecido. Vocês se lembram que, por exemplo, no Antigo Testamento sempre se oferecia sacrifícios de animais, né, de sangue. Então, a ideia do povo de Deus, que sacrificava, que oferecia algo em troca, ela é muito antiga, né? Ela vem desde realmente dos primórdios do judaísmo, né? Do povo escolhido, né? Então, não é um fato de piedade individual. O sacerdote, na verdade, ele é o homem que oferece o sacrifício, né? Não é algo que seja uma pessoa só oferecendo. Na verdade, todo o corpo da igreja, todos nós nos juntamos para fazer esse sacrifício, o santo sacrifício, para fazer parte dele, né? E na verdade é o próprio Jesus Cristo quem representa realmente o povo de Deus, ele que comprou com seu sangue. Lembra que eu falei para vocês, né, que lá quando a gente estava começando o nosso curso de doutrina, falando do pecado original, e eu falei para vocês, olha, o pagamento da ofensa feito a Deus é impagável por um ser humano, né? É impossível que qualquer pessoa da humanidade ou a humanidade inteira se sacrificando fosse capaz de consertar, né? De pedir perdão, de se sacrificar à altura de pedir perdão a Deus, porque ele é todo infinito, né? A distância entre Deus e nós é um abismo imensurável, né? Então, a única forma de redimir o gênero humano seria Deus se fazendo homem, encarnando, né, com o mistério da união hipostática, né, de verdadeiro Deus e verdadeiro homem em Jesus, para se sacrificar no nosso lugar, né, oferecer o sangue dele e comprar a nossa liberdade, né, comprar a nossa entrada no paraíso. Então, o que acontece na missa é esse sacrifício, né? Aí eu vi mais uma vez um protestante falando, né? Ah, mas para que matar Jesus todo dia? Isso é um absurdo, não precisa disso. Ele falou fazer isto em memória de mim. Então é só para lembrar, vocês fazem questão de matar Jesus todo dia. Na verdade, não é isso que acontece. Então, uma coisa que me ajudou muito a entender o que é o sacrifício da missa de maneira real é o quê? Imagina aqueles filmes, né, do Spielberg, né, onde de repente abre um portal, né, e a pessoa, assim, geralmente é redondo, né, um portal, aí a pessoa atravessa aquele portal e volta no passado, né, tem esses filmes. Então, a missa é como acontecesse exatamente isso, né? Ai, Maria, é uma viagem no tempo? Na verdade, o tempo de Deus é a eternidade, né? Então, Deus, ele enxerga na frente dele o presente, o passado e o futuro. Então, quando nós celebramos o santo sacrifício na missa, a Santa Missa, é como um portal se abrisse na nossa frente e ali diante do altar a gente fosse capaz de ver Cristo morrendo na cruz. Ai, Mara, então Cristo está morrendo de novo na cruz? Não. Eu estou vendo o sacrifício. É como se eu voltasse no tempo, abrisse um portal e eu conseguisse ver o sacrifício de Cristo acontecendo. É o mesmo sacrifício, entendeu? Ele não está acontecendo novamente. Ele nunca deixou de acontecer, né? Porque o tempo de Deus, ele é a eternidade. Então, o momento da missa, né, é como se abrisse realmente esse portal e eu tivesse ali na frente do Monte Calvário, né, vendo Cristo crucificado na minha frente. Então, assim, tentem fazer essa imagem quando vocês forem à missa, que a gente consegue entender muita coisa do que fazer, do que não fazer na missa, de como nos portar, né? Continuando.
Cada missa não é um novo sacrifício, mas uma continuação e prolongamento no tempo da morte de Cristo. É exatamente essa questão do portal que eu falei para vocês, né? É um sacrifício eterno. O tempo e a distância são aniquilados e nos encontramos ao pé da cruz, né? Então, como a gente voltasse e tivesse ali de repente do lado de Nossa Senhora com São João ali aos pés da cruz, olhando para o santo sacrifício. E nesse momento, nós nos conectamos no tempo e no espaço com todos os cristãos, com todos os católicos de todas as épocas, e nos unimos ali na perfeita adoração e sacrifício a Deus, né? Então, olha essa visão, né, de eternidade que a missa passa para a gente, né? Então, não é um encontro, não é uma celebração apenas, não é um evento social, né? É toda a eternidade passando diante dos nossos olhos, nos remetendo ao sacrifício de Cristo na cruz, né? Então, a missa, ela tem um fim quádruplo, né? Adorar, que é o fim primordial. Então, o culto supremo que nós prestamos a Deus é o sacrifício e o sacrifício da Santa Missa, né? Nos unimos a Cristo como sacrifício na Santa Missa, né? Então, o nosso objetivo primordial, né, o fim primeiro é adorar, então reconhecer que Deus é tudo e nós nada. Então, nós adoramos a Deus adequadamente representados por Cristo, né? Então, quando o padre, ele assume, ele age em persona de Cristo, ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote, ele é a vítima, ou seja, e ele é o sacrifício, né? Então, o sacerdote representa tudo isso. Então, nós adoramos, nós agradecemos tudo o que somos e o que temos, e é o momento também de pedir graças para alcançarmos o céu, pedir pelas nossas necessidades espirituais. O próprio Jesus intercede por nós nesse momento, né? É ele que está ali levando, né, todos os nossos pedidos, né? E também é um momento de fazer reparação pelos pecados nossos e alheios. Então, eu sempre, às vezes, comento com os meninos, né? No momento da consagração, a gente fala, né? Pai, eu te adoro, né? Pai, eu te amo, né? Aí você começa, Pai, eu te adoro, Pai, eu te amo e dai-me fé. É uma das, assim, são as três coisas que no momento da consagração eu gosto de falar primeiro, né? Mas a missa tem todos esses fins para a gente não esquecer, né? A adoração, o agradecimento, pedir, né? Para alcançarmos o céu, que é o grande pedido que a gente tem que fazer. Óbvio, também vamos pedir por todas as nossas necessidades, né? Espirituais e também materiais, né? E a reparação, sempre lembrar, nunca esquecer que a missa é um momento de reparação, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, né? E também pelos pecados daqueles que não amam, né? Sempre lembrar. Cada missa é a nossa missa. Graças que Deus concede na missa pelos métodos, né, do seu filho. São frutos que nós chamamos de frutos da missa. Nós temos um fruto geral da missa, que são graças comuns, graças que nós recebemos em todas as áreas da nossa vida, e tem um fruto especial para quem a missa é oferecida, né? Então, assim, quando o padre fala oferecimento pela missa, pela saúde, ou pela, enfim, às vezes tem as intenções também pessoais do padre, né? E tem o fruto pessoal, que é a cada celebração da missa, ela aumenta a santificação do sacerdote. Então, são três frutos, né? O geral, todas as graças que nós recebemos, o fruto especial, que é para quem a missa é oferecida, e o fruto pessoal, a santificação do sacerdote.
E as graças, gente, elas dependem da vontade de Deus e das disposições pessoais. Assim, as graças dependem da vontade de Deus. Então, é Deus que manda as graças, né? Durante a missa. Ah, Ilmara, depende se o sacerdote é santo, se o sacerdote é aquilo. Não. As graças dependem de Deus, unicamente de Deus, tá? E das disposições pessoais. Então, se eu vou para a missa, sou batizado, estou em graça, em estado de graça, as graças que eu recebo na missa, elas são infinitas, né? São graças muito poderosas. Se eu vou para a missa só para assistir como se fosse um evento social, né? Não tenho sacramentos, não vivo em estado de graça, o que você vai lucrar da missa vai ser infinitamente menor do que uma pessoa, por exemplo, que está em estado de graça. Mas até as pessoas que não acreditam, né, que não estão em estado de graça, elas lucram sim graças na missa, né? Tem muitas pessoas que entram descrentes e se convertem só pelo fato de irem à Santa Missa. E o Mara, então vale a pena eu chamar aquela pessoa distante para me acompanhar, de repente, numa missa de Natal, numa missa de Páscoa? Vale a pena, né? Essa pessoa estar lá para conhecer, né? Para receber de alguma forma a graça de Deus que nunca nos abandona, né? Nunca nos abandona completamente, nem que a gente, né, viva realmente no pecado, nem que a gente não queira, né? Ela nunca nos abandona 100%. Então, o sacrifício eucarístico instituído na noite da Quinta-feira Santa. A missa tem história, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? O sacrifício eucarístico, como eu falei para vocês, foi instituído na Quinta-feira Santa, na noite, na véspera do sacrifício da crucificação de Cristo. Então, para você ver a importância da sacralidade do rito que foi instituído naquele momento, né? As comunidades primitivas, elas já celebravam a fração do pão, que era um modelo que existia nas sinagogas, já existia antes, né, a divisão do alimento, mas essa divisão, ela continuou agora renovada, né, com o gesto de Cristo, porque Cristo fez, né? Então, a estrutura de missa que conhecemos hoje já ficou praticamente estabelecida em 150 depois de Cristo. Gente, isso é muito surreal. Para vocês terem uma ideia, 150 anos depois de Cristo, a estrutura que nós temos hoje nas missas que são celebradas no mundo inteiro, ela já era praticamente essa estrutura, né? Como elas se organizam, como ela se organiza hoje. Então, a liturgia eucarística, a liturgia da palavra, o ato penitencial, no Kyrie, no Glória e na oração inicial da missa, dirigimos-nos a Deus. Leituras e homilias, Deus dirige-se a nós com palavras de instrução e admoestação. Então, a liturgia da palavra é isso, né? Primeiro nós nos dirigimos a Deus, depois ele se dirige a nós. Então, a gente passa para a liturgia eucarística, né? Onde nós temos o ofertório, nossas oferendas, nosso amor, nosso ser, né? Oração eucarística, nós temos o coração e centro da missa, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E nós temos depois a comunhão, que começa a comunhão no Pai Nosso e vai até a despedida final. Rapidamente, assim, né, gente, a pincelada das partes da missa. Por que vestir paramentos, né? Os olhos, durante a missa, o padre tem paramentos específicos, né? Até os padres que têm uma questão de formação mais comprometida, eles ainda assim respeitam algumas partes da indumentária, né? Os olhos, eles são janelas da alma. Paramento mais antigo é a alva, que é uma túnica branca, a túnica branca que se veste, né? Que o padre veste. Ela simboliza a pureza de coração, a renúncia às coisas do mundo. Ele também veste o símbolo, que é um cordão de linho ou lã na cintura, que representa a castidade.
Aí tem depois o amilo, que é um lenço branco, que é tipo um capuz, tá? Que é chamado capacete de salvação. Ele tem realmente a função de proteger o padre espiritualmente. Aí depois vem a estola, que é o símbolo da autoridade sacerdotal, e depois a casula, que é a responsabilidade como cristão e sacerdote. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade, né, a oportunidade de preparar os paramentos de um padre. Quando a gente costuma ir para os retiros da obra, a gente se divide, né, para ajudar durante o retiro e ficam pessoas responsáveis por arrumar a roupa do padre. Gente, vocês não têm noção. Tudo é feito com um significado. Então, quando a pessoa vai arrumar a veste do padre, pelo menos lá na obra, eles têm muito cuidado com todo o significado, né? Aí, por exemplo, o símbolo, o cordão que ele vai colocar na cintura, né? Eles dobram como um M, que representa um M de Maria, a pureza de Maria, né? Para que ela guarde aquele sacerdote. Então, tudo isso é muito importante, por quê? Porque nós não somos só alma, né? Nós somos corpo e alma. Então, o fato do padre se paramentar daquele jeito, o padre já começa a fazer as suas orações para que ele saia do mundo e passe a, a introjetar a persona de Cristo, né? Então, para você ver a riqueza que tem de simbolismo nas vestes do sacerdote. Aí tá aqui para vocês as fotos rapidinho para vocês darem uma olhadinha, né? E os objetos litúrgicos? Aí aqui também vai ser bem rápido, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, o livro especifica mais um pouquinho, né? Então tem o cálice, a patena, que é uma pequena bandeja, o cibório, que contém as hóstias pequenas. Então vocês têm toalhas, o corporal, que é um quadrado de tecido onde descansam o cálice e a patena. Você tem o sanguíneo, que é um pano de linho fino que enxuga o cálice no fim da missa. E você tem a pala, que cobre o cálice. Para vocês terem uma ideia, tudo tá aqui a foto, né, bonitinho, para que a gente, então, assim, para as crianças, é importante para a gente falar para eles, né, olha, filho, ali é o corporal, a pala, a hóstia, né, ensinar para os nossos filhos também, porque tudo tem um significado. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, todos os objetos litúrgicos, eles são lavados de maneira especial, porque se ainda contiver uma partícula que contém de Cristo, né, aquilo não pode ir para o esgoto, aqui, esses panos, né, tudo isso é lavado de um jeito que você possa coletar a água, e essa água ela é colocada nas plantas, não é jogado de nenhuma maneira, por exemplo, no lixo, né, no esgoto, né? Então tem todo um cuidado ao manusear esses objetos litúrgicos, né? Gilmara, Oi, não queria interromper no meio, não. Só uma pergunta que eu tenho medo de esquecer no final. tá bom. A hóstia do padre e as hóstias menores, né? Ela é maior e é menor. Isso. Você sabe explicar por que essa diferenciação? Ou assim, eu acho que já me perguntaram isso, eu já pesquisei. Eu acho que eu vou só te confirmar depois, mas é só por uma questão simbólica mesmo, na hora da consagração, tá? É Né? igual, a confecção é igual, mas a do padre, na hora da consagração, para que vejam o que está acontecendo, né? Uhum, Ele sim. levanta. Até porque, não sei se você já percebeu, quando ele levanta a hóstia e ele vai fazer a consagração, ele quebra um pedacinho. Uhum, Aquele pedacinho ele junta com o vinho e ali ele faz uma oração. sim. Assim, tem várias orações que ele não faz para que a gente escute, né? Uhum, sim. Tem algumas orações que ele faz que a gente não escuta, né? São orações do sacerdote. Então, ali é a junção do corpo e o sangue de Cristo, né? Então, tudo tem um simbolismo. Por exemplo, quando ele pega o vinho e ele pega a água, ele pega só uma gota de água, já prestou atenção? Sim, sim. Porque ali é a nossa parcela no sacrifício de Cristo.
Ou seja, o que é uma gotinha de água dentro de um vinho? Nada. Nada. Dentro de um vinho é o quê? Uma gota? Nada. Mas é importante, ela tem que ter, porque é o nosso amor, o nosso sacrifício. A gente está se oferecendo ali junto com Cristo, entendeu? Uhum. É a parcela de contribuição da humanidade. Então, cada parte, cada gesto, o jeito que ele segura a bata, para que não passe, né, e leve algum fragmento algum fragmento de Nosso Senhor. Então, assim, tudo é muito simbólico, né? E você vê que, por exemplo, os cálices, eles têm que ser pelo menos revestidos por um material inerte, né, que não reaja. Uhum. Que não seja, por exemplo, que não pegue ferrugem para transferir nada e comprometer a pureza, né, no momento ali da consagração. Então, assim, para vocês terem, para você ter uma ideia, minha amiga, essa questão de você oferecer o melhor para Nosso Senhor, São José Maria estava passando por um momento assim de muita dificuldade financeira na obra, né? E ele pedia muito a Deus, né, para que Deus mandasse, né, ajuda financeira, porque as coisas estavam muito difíceis. E uma viúva que gostava das coisas da obra decidiu doar uma esmeralda para a obra. E que se realmente vendesse aquela esmeralda, ia dar para sanar muitas dívidas, né, da obra naquele momento. Mas São José Maria olhou para aquela esmeralda e disse assim: meu Deus, isso aqui vai ficar tão lindo num cálice para que eu possa oferecer para Nosso Senhor. Então, nesse momento, eu não vou vender, eu vou colocar num cálice para oferecer para Nosso Senhor no momento da consagração. Porque Deus merece o melhor, né? Então, ele pegou essa esmeralda e mandou cravar no fundo, né, do cálice. E depois Deus mandou outras e outras coisas, e as necessidades financeiras da obra foram atendidas até muito mais do que o valor daquela esmeralda, que em vez de ele vender e pensar nas coisas terrenas, ele ofereceu para Deus, num lugar onde ninguém vai ver, só Nosso Senhor vai saber daquela oferta de coração que foi oferecida, né? Então, para você ver a riqueza, né, da simbologia. E também o que é o amor, né? O que é o amor, a devoção manifestada em todas as coisas, em todos os detalhes, né? Então, em relação ao missal romano, todas as orações estão contidas no missal. Para vocês terem uma ideia, o padre Paulo Ricardo, o pessoal falava: ai, padre, o senhor celebra a missa tão bem, como é que o senhor faz para celebrar uma missa tão bonita? Aí o padre Paulo Ricardo disse assim: minha filha, é o seguinte, eu leio o que está de preto e faço o que está de vermelho. A única coisa que eu faço é seguir o missal romano. Enfim, para você ver que a beleza da missa, ela está lá nessa coisa de não mudar, né? De ser desde 150 anos depois de Cristo a mesma estrutura registrada. Isso antes de 150, os cristãos primitivos também já celebravam, né? No ano de 150 foi que se escreveu, né? Mas a beleza está em manter a imutabilidade desse ato, né? Que se perpetua na eternidade. Então, as missas, elas são celebradas em língua vernácula, decidido pelo Concílio Vaticano II, ou seja, antes era em latim e agora é na língua de cada país, tá? Também podem ser realizadas missas em latim ainda, elas não foram proibidas nem abolidas, tá certo? E existem diferentes ritos. A estrutura da missa é a mesma, mas existem algumas mudanças em algumas partes, né, que confere uma diversidade de ritos. O nosso rito é o latino, mas tem também o bizantino, o sírio, o caldeu e o armênio. Ou seja, católicos orientais e são igrejas uniatas, ou seja, elas são igrejas sob a jurisdição do Papa, né? Então, são a mesma igreja, não são igrejas que cismaram, tá bom? São a mesma igreja, só que tem uma pequena diferença de ritos. Então, se você viajar e tiver qualquer rito desse, você pode participar.
que confere toda a legitimidade do sacramento, tá bom? Então, participar da missa, essa imagem eu amo de paixão essa imagem, me ajuda muito, muito, muito a rezar e a entender, né? Então, participar de modo ativo e consciente. Não recitar orações próprias, por exemplo, o terço. Né? Tem gente, assim, as senhorinhas mais antigas ficavam na hora da missa rezando o terço. Esse não é o momento, né? O momento realmente de você estar 100% ali na missa, tá? Nos momentos de silêncio, unimos-nos ao sacerdote nas orações que recita. Juntos, Jesus e nós aproximamos-nos de Deus em unidade. Constituímos, assim, uma só vítima. E quando Deus olha, é seu filho que ele vê. E o seu amor flui para Jesus e derrama-se sobre cada um de nós. Então, assim, essa imagem é muito bonita, né? Essa aqui que eu coloquei ao lado, o sacerdote fazendo o sacrifício. A gente está aqui atrás, né, do sacerdote. Cristo e Deus olhando de cima para baixo, e quando Deus vê, se derrama todo o seu amor sobre o seu filho, e esse amor se derrama sobre nós. A disposição e a atitude da nossa mente são o mais importante. Entregar-se no altar da vontade de Deus. Toma-me, Senhor, sem condições. Faz comigo o que quiseres. Toma-me, Senhor, e dá-me a generosidade de querer ser teu sem condições. Dar-se a Deus sem reservas e praticar a caridade com todos são disposições que nos fazem participar ativamente da missa. Então, aqui, essa foto é de uma capela lá dos Arautos do Evangelho, lá em Fortaleza. Do lado da minha casa tinha a Capela dos Arautos, era a missa que nós frequentávamos, né? E olha a importância da simbologia. Aqui na São Michael também tem isso. O crucifixo, ele fica flutuante sobre o altar. Gente, isso é completamente, assim, nos dá a imagem do que está acontecendo no sacrifício da missa. Então, façam essa experiência sempre que tiver. Se não tiver um crucifixo acima do altar diretamente, imagina o crucifixo. E esse crucifixo dos arautos era muito realista, né? Então, você via as gotas, assim, do sangue de Cristo saindo, assim, do pé, como se fosse cair do pé. E nesse momento, a gente imagina, né, o sangue de Cristo escorrendo para o cálice, a carne de Cristo indo diretamente para a hóstia consagrada, né? Então, essas imagens nos ajudam a aumentar a nossa devoção, né? Uma igreja bonita, um crucifixo posto acima do altar, tudo isso aumenta a nossa piedade, né? Nosso amor à Santa Missa. Então, terminamos a missa. Renatinha, você quer falar de alguma coisa? Não, eu perguntei no meio, que eu fiquei com medo de avançar muito e eu Beleza, escutei, pois aí eu perguntei. pelo que eu lembro, eu já pesquisei isso, não tem diferença, é só o tamanho, né? Uhum. Não tem diferença na composição. É somente o tamanho para que tenha a simbologia na hora que ele ergue, para que as pessoas possam ver, né? E ele parte ao meio também, né? Talvez é mais fácil para É partir. porque, porque é grande, né? Então, e você precisa comungar, né? Então, Uhum, ele parte em vários pedaços e ele come, né? Você uhum. vê que muitas vezes ele coloca, né? E, por exemplo, quando você não tem exposição do Santíssimo, onde você não tem onde guardar, né? Está celebrando em algum lugar onde você não vai ter onde armazenar, então, geralmente, o sacerdote come Come todas as tudo. mortes, isso, que sobraram, né? Todas que foram consagradas, né? Uhum. Então, de composição não tem nenhuma, a questão é só simbólica mesmo, dele mostrar lá. Mas eu vou pegar o trechozinho que tem isso e te mando, tá? Tá, Para confirmar. obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre comunhão. Deixa eu pegar aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê minha aula? Ah, tá aqui, Sagrada Comunhão. Então, vamos lá. Tão perto de Cristo. Então, a gente passou pela missa, né? Que não é um meio para obter a Eucaristia, né? Somente a missa só serve para obter a Eucaristia. Não. A gente vê todo o significado do que é a missa, né? Como a gente deve se portar, o que a gente deve pensar, fazer durante a missa, né? E agora a gente vai entrar mais na comunhão. A gente falou sobre o que é a Eucaristia, a missa e agora o ato de receber, de comungar, né? Que fim tem o sacramento da Eucaristia? Que efeitos produz na alma, né? Eucaristia significa o quê? Alimento espiritual. É um sinal externo, ou seja, você tem aparências de pão e vinho, né? Mas, na verdade, pelo milagre da transubstanciação, você não tem a transformação, não é a transformação, né? Na verdade, a mudança de substância, né? Ela deixa de ser uma coisa para se tornar outra. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, no podcast lá do que eu vi, o protestante pegou, o pastor protestante pegou e disse, né? Ah, padre, isso não é o corpo e o sangue de Cristo, óbvio que não é. O senhor já mandou no laboratório, já viu? Isso é só trigo, né? Aquilo é só vinho. Não há transformação. Aí o padre falou, realmente não há transformação, né? O que há, a mudança de substância, isso é um conceito metafísico, né? Uma coisa deixando de ser outra, não é uma explicação científica, né? Então, tem muitas coisas que a pessoa não consegue entender, principalmente a mentalidade protestante, porque ela é impregnada pelo cientificismo, né? Aquilo que eu não posso provar, né? O DNA, a matéria, babá, não existe. E nós sabemos que não é assim, isso é muito fácil de provar, né? Mas, enfim, continuando. Então, a comunhão é a ação de comer, de ingerir as aparências de pão e vinho, sob as quais Jesus está realmente presente. Tão perto de Cristo, efeitos que produz na alma. Então, quais os efeitos da comunhão em nós? É a união entre indivíduo e alimento. Mas o inferior une-se ao superior, tornamos-nos uma só coisa com Cristo. É uma união mística e espiritual. Então, por exemplo, o ato de nós comermos, ele faz com que, por exemplo, quando eu como uma banana, a banana deixa de ser banana e passa a fazer parte do meu organismo, né? Aqueles nutrientes que eu absorvo. Na comunhão, acontece o contrário. Eu como o corpo e o sangue de Cristo, eu me alimento dele, mas Cristo, ele não se integra a mim para me constituir. Na verdade, eu me integro a Cristo para me unir a ele, numa união mística e espiritual. Essa união, gente, ela é uma união que ela é superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar, né, que é estar próximo de alguém, mas ela é inferior, por exemplo, à visão beatífica, né, a visão que eu terei de Deus quando a gente morrer e for para o céu, tá? Mas ela é algo de muito forte, muito profundo. E ela é uma união, as graças que o sacramento dá, ele vem do próprio sacramento, né? Por isso que ele fala, ela é opere operato, ou seja, vem do próprio sacramento.
Eu não preciso de uma coisa externa para que aconteça, né? Então, por exemplo, se o padre ele cumpre o rito, as palavras e faz, a graça chega, e nós comungamos, a graça chega até nós pelo próprio sacramento, por Deus, tá? Não depende de forças externas, né? Então, receber a Eucaristia na comunhão traz consigo como fruto principal a união íntima com Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso está lá em João, tá? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Também lá em João. Então, é um laço de caridade que nos faz uma só coisa com o próximo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, no momento em que nós nos unimos a Cristo na Sagrada Comunhão, nós nos unimos ao corpo místico da igreja, ou seja, a igreja militante, a igreja gloriosa, a igreja militante, a igreja gloriosa e a igreja padecente. Então, todos nós nos unimos, tá? Nesse momento é o que eu estou em íntimo contato com as pessoas ao meu lado, né? Com as pessoas que já se foram, com as santas almas e com os santos, né? É um momento de união muito grande. Então, amor ao próximo, então, assim, quanto mais você comunga, mais aumenta a sua vontade, a sua predisposição a amar o próximo. E quando ele fala de amar o próximo, ele não está falando, né, de um amor sentimental, nem necessariamente emocional. A emoção, ela é um guia de pouca confiança. Na verdade, a eficácia das nossas comunhões, ela deve ser medida na melhora do nosso modo de ser e agir, né? Então, por exemplo, Mara, eu quero melhorar a minha vida espiritual. Eu quero tocar meu plano de vida, eu quero conseguir rezar, eu quero conseguir fazer um apostolado. A resposta é comunhão. Então, quanto mais você comunga, mais você está próximo a Cristo e com isso você recebe todo o alimento espiritual que você precisa para vencer essas suas batalhas, né? De conseguir ter uma vida de oração, de conseguir ter um apostolado. Então, às vezes a gente fica se lamentando, procurando mil e coisas, artifícios, né? Quando, na verdade, a gente esquece do principal, né? Que é a busca do alimento dos sacramentos, da comunhão, né? Então, outro efeito que tem na nossa alma é o crescimento espiritual. Repetidos incrementos de graça santificante. Então, quanto mais você comunga, mais graça você acumula, você aumenta a sua graça santificante. Aumenta-nos a estatura e a força espiritual. A Sagrada Eucaristia não pode beneficiar uma alma morta, lembrando, né? E uma área, então, é tão importante, é um alimento espiritual, então aquela pessoa que está afastada de Deus, ou aquela pessoa que está em pecado mortal, se ela recebesse o alimento espiritual, será que ela não conseguiria? Na verdade, não, né? Por quê? A analogia que o livro faz é muito boa, que é assim, por exemplo, você vai dar alimento para uma pessoa que já morreu, ela não vai se beneficiar. Agora, se você der um alimento para uma pessoa que está doente, aí sim aquela pessoa vai ficar forte, vai se recuperar e vai melhorar cada vez mais. Então, é exatamente essa analogia. Se você está em pecado mortal, você vai estar comungando da sua condenação, na verdade. Não é isso? Isso está lá na Bíblia. Está lá em São Paulo, se eu não me engano. Que quem comunga em pecado mortal, comunga da sua própria condenação. Porque a alma está morta. Agora, se eu estou em estado de graça, mas tenho minhas falhas, continuo ainda com muitos pecados veniais, tenho dificuldade de ter uma vida espiritual, tenho vários problemas, aí sim, a comunhão vai ser remédio, fortalecimento da sua vida espiritual, tá bom?
A comunhão também, ela perdoa os pecados veniais, porque ela é uma injeção de amor que Jesus lança sobre a alma que purifica. Gente, não tem jeito. Jesus, ele não coabita com o pecado, com o mal, né? Porque o mal é a ausência de Deus. Então, onde está Deus, não existe o mal. Então, se eu estou em estado de graça, não tenho um pecado mortal, mas eu tenho pecados veniais, no momento que eu comungo, e estou arrependido dos meus pecados veniais também, esses pecados veniais, eles são perdoados, tá? Para que Cristo viva em mim, para que eu seja morado de Cristo. Então, para vocês terem uma ideia da importância da comunhão, né? O Mara, a gente está sempre cometendo pecados veniais e está sempre se arrependendo, então, se comungar, a gente também já recebe o perdão, né? Então, preserva a alma da morte espiritual, ou seja, a sua inclinação ao pecado diminui. Então, para a pessoa que tem dificuldade de se manter em estado de graça, uma vez que ela se confessa, se arrepende, quanto mais ela comunga, menos inclinação ao pecado ela vai ter, tá? Ela vai ter o fortalecimento espiritual também para isso. E anima-nos a trabalhar. O horizonte espiritual vai se abrindo e sentimos a urgência de fazer coisas por Cristo e com Cristo. É um cristão apóstolo. Gente, é impressionante, né? Isso aí eu vi realmente na realidade. Quanto mais você comunga, mais vontade de levar a Deus para as outras pessoas você tem. É uma coisa assim que é proporcional, tá? Então, se você quer fazer um trabalho apostólico, comungue mais, que automaticamente vai vir essa necessidade em você. É impressionante. Então, quem pode comungar? É um católico que tem alcançado o uso da razão e possua o necessário conhecimento. Uma criança, a partir de 7 anos, aí você vai individualizar, né? Quem consegue reunir os pré-requisitos, né? Pessoas com doença mental que perderam o contato com a realidade não podem comungar, né? Então, se a pessoa ela não é capaz de ter o mínimo de discernimento na realidade, ela não tem razão, então ela não pode comungar. Profundidade do conhecimento depende da capacidade mental de cada um. Então, olha aqui, ó, a gente tinha até comentado na aula passada, né, Renata? Quais as perguntinhas que a criança tinha que responder ou tinha que ter o entendimento para poder comungar. Então, tá aqui, ó, o mínimo que é necessário. O conhecimento de Deus Uno, Deus Trino, que premia a virtude e castiga o pecador. E de Jesus Cristo, Deus e homem, nosso Redentor. Então, essa aqui é a síntese do que a criança precisa saber, né, para comungar. A criança, né, e o adulto também. Quem pode comungar? Não está em pecado mortal, porque é um sacramento da união amorosa com Deus. Receber a comunhão sabendo que está em pecado mortal é um novo pecado mortal, que é o pecado de sacrilégio. O pecado mortal, ou se tiver um pecado mortal ou dúvida, você tem que recorrer a qual sacramento? O sacramento da confissão, tá? Gente, qualquer dúvida se está em pecado mortal ou não, não comungue, tá? Procure a confissão. Então, dignidade para comungar. Só a Virgem Maria era verdadeiramente digna, né? A nossa dignidade vem do que Cristo. Não sei o que foi que houve aqui. Mas eu tô escutando você. Tu tá me escutando, né? Até porque alguém ligou aqui. Beleza. Então, a nossa dignidade vem do que Cristo e a igreja nos pedem. Né? Então, assim, cuidado também com o jansenismo, que é uma heresia que tinha, que dizia que ninguém era digno de comungar, né? Que a pessoa não devia comungar, ninguém era digno e pronto. Também não é assim, né? Se nós estivermos em estado de graça, nós temos a dignidade que vem de Cristo, né? Não que seja mérito nosso, mas vem dele, tá? Uma vez que você não tiver em pecado mortal, lembrar sempre de fazer um exame de consciência detalhado, né?
Frequência no sacramento. Quantas vezes, Ilmar, eu devo comungar? Bem, o Papa São Pio X, ele dizia, não está em pecado mortal, mas a reta intenção, e com isso nós recebemos os sacramentos, o sacramento, a graça do sacramento. A quantidade de graça recebida depende das nossas disposições. Quanto mais incondicional for a nossa entrega, maior a graça. Então, a frequência no sacramento você deve comungar, pelo menos, se você comungar, por exemplo, você comungou, você foi à missa e comungou. A segunda vez que você comungar, que você for, se você quiser comungar 2 vezes no mesmo dia, ela tem que ser também durante a Santa Missa. Se você comungar 2 vezes, quiser comungar 2 vezes, Ilmar, eu fui numa celebração da palavra e tinha comunhão, comunguei. Para comungar a segunda vez, tem que ser na Santa Missa, essa é a única condição, tá bom? Mas você pode comungar todos os dias e até 2 vezes ao dia, sendo que a segunda vez tem que ser durante a Santa Missa, tá bom? Pronto, jejum eucarístico. A gente tem que ter uma especial reverência a Jesus sacramentado, por um ato de mortificação, e evitar possíveis irreverências. Então, o que é que a lei atual diz? Abster-se de comida ou bebida, exceto água, 1 hora antes da comunhão. Gente, a igreja é tão sábia que se você calcular, por exemplo, do início da missa à comunhão, né, numa missa de mais ou menos ali 1 hora, você vai ter mais ou menos 40 minutos, né, 40, 50 minutos. Então, se você sai de casa 20, 30 minutos antes, né, para chegar a uma missa, ali você já completa o jejum eucarístico, né? Então, para a gente se atentar assim que sair de casa, não, vou comer aqui qualquer coisa que eu tô com fome, não. Se você tiver com fome, e você não tiver nas situações de exceção, entregue aquele jejum, né? Entregue para Nosso Senhor por uma causa, como oração, como forma de manifestar o seu amor a Deus, né? Porque é muito importante que a gente respeite essa 1 hora. Para vocês terem uma ideia, já chegou o momento na igreja onde, para a pessoa comungar, a pessoa tinha que estar em jejum desde meia-noite do dia anterior. Então, o entendimento da igreja foi mudando, e hoje o entendimento, a orientação fica abster-se pelo menos 1 hora, no mínimo 1 hora, tá? A exceção são idosos e enfermos, mesmo enfermidade leve, e as pessoas que deles cuidam. Então, a igreja também entende que essas pessoas podem ser exceção, tá bom? E remédios são permitidos. Conselhos práticos. O aspecto externo deve estar de acordo com as disposições interiores. Isso aqui resume tudo, né? Então, se você tem um entendimento do que é a Sagrada Comunhão, o que é a Sagrada Eucaristia e a Santa Missa, o seu porte físico, ele vai traduzir a sua disposição interior. Então, por exemplo, se eu vou para a missa de short, de sandália de dedo, ou de uma roupa, um aspecto descuidado, jogado, provavelmente a minha disposição interna está muito parecida com isso, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção e também orientar os nossos filhos. Dos meninos, fazer o possível para que eles vão, por exemplo, de calça para missa, evitar ir de short, né? Para missa. E o Marisa, é uma recomendação? Não. Assim, isso há uma recomendação, depois eu até explico para vocês esse negócio do código da vestimenta, tá? Mas depois eu explico mais detalhe. Mas é importante que haja a nossa disposição interna, ela se reflita na nossa disposição externa, na nossa apresentação externa, tá? Então, limpeza e asseio, né? Não ir para a missa de qualquer jeito, não deixar as crianças irem sujas, né? Modéstia ao vestir. Aí você volta lá na aulazinha lá de modéstia, né? Que eu também falo um pouquinho dessa parte, a importância da modéstia, né? Então, com que roupa você... Aí até no livro ele coloca, né? Com que roupa você visitaria a rainha da Inglaterra? Né? Com que roupa você visitaria um chefe de Estado, uma pessoa de suma importância na sociedade?
Então, por que que eu vou para a casa de Deus receber a pessoa que eu mais amo, mais importante de tudo, né? Jesus Cristo, eu vou de qualquer jeito, né? Então, para a gente sempre ter isso na nossa mente. Então, como receber? Ajoelhados ou de pé. Na boca, inclinando levemente a cabeça para trás, abrindo a boca e colocando a língua, que não é a linha, tá? Ou, não, tá certo. A linha da borda do lábio inferior, né? Então, tá exatamente certinho a forma com que essa senhora tá fazendo, tá? Então, é abrir a boca e botar a língua um pouquinho para fora para ela tocar o lábio inferior. Não é abrir a boca, botar a língua para fora, né? Mas assim, aí você pode até ensaiar um pouquinho esse gesto, né? De colocar a língua para fora. Na mão, você vai receber com a mão esquerda espalmada sobre a direita, né? O indicador e polegar direito levam a hóstia à boca antes de sair do lugar. Então, assim, paciência, o ministro vai esperar você colocar a hóstia na boca. Então, nada de receber a hóstia e sair já correndo. Recebe a hóstia para evitar também o sacrilégio de deixar cair no chão, né? Pega a hóstia, comunga, tá? E sai. Não se pode retirar a hóstia do cibório ou do altar, nem receber com dedos em pinça. Tem gente que já recebe assim, com o dedinho em pinça? Não, é para receber sobre a mão esquerda, tá bom? Ó, desse jeitinho aí que ela tá mostrando. E o padre também tá colocando aqui da maneira certa, tá? Conselhos práticos: como receber? Há lugares onde é autorizado receber a hóstia na mão, mas qualquer fiel tem o direito, que deve ser respeitado pelo sacerdote, de receber a Sagrada Comunhão na boca, tá? Pode-se até mastigar como alimento, mas não é necessário. Temos que engolir, esperar que se umedeça e a possamos ingerir. Aí deixa eu dizer aqui, eu acho que, se eu não me engano, quando eu fui receber minha primeira comunhão, disseram que eu tinha que esperar dissolver na boca. Isso não tá correto, tá? Também, a mesma coisa. Pois é, não. Passei um tempão fazendo isso. Pois é, aí o pessoal dizia assim, não morde, né? Não pode morder, né? É. Na verdade, é o contrário. A gente não só deve, a gente deve engolir. Comer é o ato de engolir, né? Você bota na boca e engole. Isso é comer, né? É o ato de comer. Então, na verdade, quando você fala tomar e beber, como eu falei na aula passada, a palavra no hebraico é muito mais parecida com mastigar do que engolir, para vocês terem uma ideia. Então, você coloca na boca, espera umedecer, pode mastigar e engolir. Você precisa engolir, tá bom? Então, se você ficar só com ela na boca dissolvendo, esperar ela dissolver toda na boca e não engolir, você não está comungando, tá? Você tem que engolir, tá? E uma área, se houver vômito, primeiro, se você estiver doente, passando mal, com indisposição intestinal, você evite comungar, porque se você vomitar logo após a comunhão, aquele vômito ele vai ter que ser colocado num pano, vai ter que ser queimado, cremado ou de certa forma dissolvido em água e aquela água vai ter que ser jogada numa planta, tá certo? Não pode ser jogado no esgoto, você não pode limpar e jogar fora, porque é um sacrilégio se ainda tiver partículas, se ainda tiver a presença física da hóstia consagrada, tá bom? Para a mesma coisa se cai no chão. Se cai no chão, isola, não deixa ninguém pisar e espera um ministro vir recolher ou o padre recolher, tá certo? E o Mara ninguém viu, comunga. Pega tudo que tiver ali. Ai, Mara, mas eu tenho um nojo, não sei o que mais. Gente, é o corpo e o sangue de Cristo. Se você não quiser comungar, do que tiver ali no chão, você tem que isolar e chamar alguém que vai saber o que fazer, né? O ministro ou o padre, tá bom? Mas nada a gente não pode de forma alguma cometer um sacrilégio, tá certo? Aí outra coisa,
as meninas que são ministras, elas vão ver, elas já devem ter recebido essa orientação, mas muito cuidado, a importância que tem de a pessoa comungar na frente do ministro é porque tem muita gente, principalmente os satanistas, que eles creem na transubstanciação, então eles sabem que ele é o corpo de Cristo, então eles pegam o corpo de Cristo e vão fazer rituais, vão fazer profanações com o nosso Senhor. Isso daí, infelizmente, existe, tá? Então, a gente, como católico, a gente tem que estar de olho. Se alguém saiu da fila da comunhão e não comungou, a gente tem por obrigação acompanhar aquela pessoa, né? Alertar algum ministro, alertar algum sacerdote para que algo seja feito, tá bom? Aquela pessoa não pode ir embora com a hóstia consagrada, tá certo? Então, por exemplo, eu estava lá na São Benedict uma vez e a pessoa que estava na minha frente, na verdade, estava até do meu lado, ela comungou e veio com a hóstia na mão. Ela veio sentar com a hóstia na mão. E ela ficou oferecendo para as outras pessoas que estavam do lado dela, que estavam com ela. Ou seja, ela claramente não fazia ideia do que era a hóstia consagrada. Então eu virei para trás e disse assim. Aí eu pedi para ela, me dê, me dê. Aí ela balançou assim a cabeça, aí eu falei, então comungue. Aí foi que ela comungou. Então assim, ali ela poderia cometer um sacrilégio, jogar no chão, colocar na bolsa, enfim, não sei o que ela ia fazer. Eu não acredito que tenha sido para algo satânico. Na verdade, ela pegou mesmo porque ela não tinha ideia do que era, né? Por isso que os padres sempre avisam, né? Se não for católico, se não estiver preparado, não receba. Mas a gente tem que estar de olho, né? Para proteger nosso Senhor mesmo. Então, com que frequência? Como eu falei para vocês, até 2 vezes ao dia, desde que a segunda seja numa celebração eucarística. É obrigação de comungar uma vez por ano na Páscoa, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Pentecostes. Então, na Páscoa, ela é da quarta-feira de cinzas até o domingo de Pentecostes. E em perigo de morte. Isso aqui é realmente para que a igreja cuide das almas, né? A igreja quer a salvação das almas. Então, para a pessoa que nunca comunga, pelo menos para ela ter a chance de, diante da morte, ela ter a chance de confessar e comungar e ter a chance da salvação, tá? Então, deveria comungar com a frequência que fosse possível. O ideal seria diariamente. Quantas graças podemos receber ao comungar? A comunhão é um depósito inesgotável de graças. Uma só seria capaz de nos fazer santos. Para você ver, né? Se nós tivéssemos essa disposição interior, uma só já nos faria santo. As graças que vamos receber dependem da nossa capacidade. Então, uma garrafa de 1 litro e um oceano, né? Eu gosto essa analogia que o livro faz, é muito boa. Ilmar, ela tem as graças infinitas para me fazer santo, e como é que ela não me faz santo? Por isso. Porque Deus é um oceano. Eu sou uma garrafa de 1 litro. Então, ele vai me completar com a graça que eu tenho a capacidade, a disposição interior de receber. Se eu fosse um caminhão-pipa, ia caber muito mais graças, né? Se eu fosse um lago, né, ia caber mais graças ainda, né? Se eu fosse do tamanho de um mar, ia caber muito mais ainda, né? Então, cabe a gente trabalhar no aumento da nossa disposição interior, né? Aumentar a capacidade da garrafa. Como, Mara, como é que a gente vai fazer isso? Rejeitando o pecado venial e a luta contra nossas imperfeições. A luta contra nossas imperfeições e a nossa luta para amar cada vez mais a Deus. Então, essa imagem de São João Paulo II, ele já estava sofrendo muito pela doença, né? Já estava nos últimos momentos aí da sua vida, mas o amor dele pela Sagrada Eucaristia, pela Santa Missa, fazia com que ele fosse capaz de enfrentar as piores dores, né? Para estar perto de Nosso Senhor, né? Então, importa muito que cada comunhão nos leve mais longe.
E se fosse a última, né? E se fosse a nossa última comunhão, a última vez que a gente foi à missa, como é que a gente gostaria de ter se comportado, né? O que a gente gostaria de ter falado, né? Como a gente gostaria de ter se relacionado com o nosso Senhor, né? Então, preparação de cada comunhão, sentimentos de arrependimento, fé, amor e gratidão, que nos arraste a uma entrega autêntica, para identificarmos a nossa vontade com a de Deus. Então, gente, esse aqui é o segredo da verdadeira felicidade, né? É a gente identificar a nossa vontade com a de Deus e pedir isso a cada missa, se entregar a cada missa. Ação de graças. Minutos após a comunhão, nosso Senhor Jesus nos tem abraçados. Lembra que nesse momento a gente está muito junto, a gente está muito unido, né? Então, nesse momento, nós renovamos as nossas promessas de amor e gratidão. Senhor, o que queres que eu faça? E escutamos com mais valentia a resposta que virá. Permanecer por mais 10 minutos na igreja. O ideal seria isso, né? Que nós pudéssemos ficar 10 minutos após a Santa Missa, para que para que a gente ficasse nesse momento íntimo de ação de graças. Podemos cumprir todas as normas, fazer tudo certinho, mas mesmo assim sentirmos-nos insatisfeitos conosco próprios. Então, não nos limitemos a exclamar: com tantas comunhões, como eu deveria ser melhor? Perguntemo-nos também: sem tantas comunhões, o que seria de mim? Né? Então, essa daqui é muito boa, né? Então, com tantas comunhões, como eu deveria ser melhor? Não, essa não vai ser a nossa pergunta, né? Sem tantas comunhões, o que seria de mim, né? Essa é a questão. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre o Corpus Christi, né? Que é um dia de preceito para a gente, né? Santa Juliana de Carnilon teve uma visão que apresentava a lua no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que a atravessava diametralmente. O Senhor levou-a a compreender o significado daquilo que lhe tinha aparecido. Urbano IV, em 1264, instituiu a solenidade do Corpo de Deus como festa de preceito para a Igreja Universal, na quinta-feira sucessiva ao dia de Pentecostes. Aqui eu coloquei mais, assim, referência para quem quiser pesquisar, tá bom? Gente, essa aula foi um pouquinho maior do que as outras, mas é porque queria realmente tentar fechar esse ciclo, né, de doutrina com vocês. Alguma pergunta, Renata? Minha exclusivíssima. A aula foi só para mim hoje, adorei. Muito obrigada. Que honra em tê-la. Muito obrigada a você pelo seu tempo e disposição e explicar tudo. Eu tinha dúvida aqui, não quis atrapalhar. Aí, quando chega no final, a minha memória é da Dory, sabe? Do Procurando Nemo. Aí eu vou me lembrar depois, mas eu tinha uma pergunta para fazer. Tu pode escrever no chat qualquer coisa. Eu devia ter feito isso. Aí no final você ia ver e respondia. Mas se eu me lembrar depois, eu lhe pergunto o que era. Tá bom, tranquilo. Mas como era só você, exclusivíssima na aula, você poderia ter interrompido, olha aí. Não, eu já tinha interrompido na primeira, eu não queria mais não. Ô, amiga, pois muito obrigada. E se tu lembrar, eu vou mandar os slides. Acho que eu tô devendo a aula passada também. E acho que vendo os slides eu me lembro mais fácil. Pronto, eu vou mandar os slides, que aí tem as figurinhas também, aí é legal. Mas eu fico te devendo da hoste do padre, tá? Tá. Mas eu acho que a explicação foi boa. Se for diferente, eu vou ficar surpresa. Obrigada. Pois tá bom, minha amiga. Boa noite, um abraço. Qualquer Boa coisa, noite também. tchau, tchau.